Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero estar gravando aqui mais um estudo da palavra do Senhor e hoje eu quero estar falando sobre tecido jeans. É pecado usar o tecido jeans? Vamos ler alguns textos da palavra do Senhor que se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 22, versículo de número 5. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Sofonias, capítulo de número 1, versículo de número 8. E acontecerá que, no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de vestidura estranha. E também Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Amém? Então diz aqui, meus irmãos, na palavra do Senhor, que a calça, que muitos usam, chamada calça jeans ou também saia jeans, são vestes inapropriadas para um cristão, para um homem e mulher de Deus. Essas vestes são vestiduras estranhas e o Senhor vai castigar aqueles que usam esses tipos de roupas. A Bíblia condena roupas que trazem sensualidade, que trazem lascívia. Calça, ela traz lascívia para a mulher e também para o homem, porque a calça jeans, ela é colada no corpo e é um tecido, irmãos, que a Bíblia diz que não agrada ao Senhor, porque é uma vestidura estranha. E Deuteronômio 22:5 fala que a mulher não pode vestir roupa de homem, ou seja, se a mulher usa calça, ela está usando uma roupa de homem. Aqui eu quero citar aqui, um exemplo de algo que eu encontrei, de estudo sobre o jeans, que está relacionado, irmãos, à rebeldia. Todo aquele que usa a calça jeans ou qualquer peça jeans, ele está com espírito de rebeldia. Ou seja, aquele que não quer vestir como uma serva de Deus, um servo de Deus, ele está pecando contra o Senhor. Olha o que eu encontrei aqui, meus irmãos, sobre o tecido jeans. Ainda assim, até a Segunda Guerra Mundial, o jeans ainda não era tão popular, pois continuava sendo associado ao que de fato ele era, uma opção de vestuário de trabalho resistente e confortável de usar. No final da década de 40 e início da década de 50, passa a ser associado à rebeldia. Estrelas em ascensão como Marlon Brando e James Dean fazendo aparições usando jeans. As calças ganhavam forte apelo sexual associado à beleza dos galãs e catapulta a imagem do ídolo adolescente de jeans. A partir daí, estrelas do rock ajudaram a confirmar o estilo como algo legal e fora dos rígidos padrões estéticos da época. Os hippies e os manifestantes anti-guerra usaram jeans nos anos 1960 e no início dos anos 1970, como forma de mostrar apoio à classe trabalhadora, enquanto feministas e organizadoras de liberdades femininas escolheram o jeans como uma maneira de demonstrar a igualdade de gênero. Ou seja, irmãos, a mulher que está usando jeans, ela está querendo, irmãos, ser igual a um homem, porque a mulher que ela luta por esse direito de ser igual ao homem, ela está pecando contra o Senhor, porque diz a palavra que a mulher ela tem que ser submissa ao marido.
Então a mulher que ela usa calça jeans, ela não é mais uma mulher submissa ao marido. Ela está, sendo livre para fazer o que quer. É o espírito de Jezabel entrando na vida de muitas mulheres que não querem obedecer à sã doutrina do Senhor, não querem se vestir, se ataviar em traje honesto, como a Bíblia diz. As mulheres santas de Deus devem vestir com pudor e com modéstia. Mas hoje, irmãos, o que se vê é essas mulheres com calça colada, parecendo uma calça a vácuo, grudado no corpo. Homens também mostrando seus órgãos genitais apertados, e assim, meus irmãos, vai provocando a lascívia. E a Bíblia diz que as obras da carne são manifestas. Aquele que está cometendo lascívia, ele está fazendo o outro pecar, o outro cobiçar. Então, meus irmãos, esses que fazem tais coisas estão cometendo adultério no olhar. Muitos irmãos não estão percebendo isso, porque não tem o Espírito Santo mais, não tem mais a sensibilidade do Espírito. O Espírito Santo já não mostra mais que é pecado usar essas coisas. O cristão, meus irmãos, tem que fugir de toda aparência do mal. Graças a Deus eu me libertei das calças jeans. Eu não uso mais calça jeans nem para trabalhar. Eu uso somente calça social para trabalhar, meus irmãos. Isso, irmãos, é para glorificar o nome do Senhor. Porque, meus irmãos, nós temos que servir o Senhor de corpo, alma e espírito. Deus não quer, nós sensuais. Deus não quer nós, irmãos, exibindo a nossa carne para os outros, porque o nosso corpo, ele é o templo e morada do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o homem que se veste com roupa de mulher e a mulher que veste com roupa de homem, abominável é aos olhos do Senhor, e esse o Senhor os lançará fora. Então, meus irmãos, o Senhor olha para a roupa sim. O Senhor vê o tipo de roupa que você está vestindo. Roupas sensuais, ainda mais que a roupa jeans, a blusa jeans, a saia jeans, porque a saia jeans, meus irmãos, também é pecado. Mulheres que se dizem cristãs, que usam saia jeans até no joelho, acabam mostrando as pernas para outros homens ver, e as pernas ainda de certas irmãs que não vigiam e depilam. Elas estão provocando lascívia, elas estão fazendo muitos casamentos serem destruídos por causa dos seus olhares impudentes, que vão até mesmo requebrando, sensualizando como uma cobra cascavel, vão desfilando para exibir as curvas do teu corpo. Então, meus amados irmãos, é tempo da igreja se despertar, é tempo da igreja mudar as suas vestes. Faça como o exemplo de Jacó e sua família, que Deus falou para eles: olha, mude as vossas vestes. E Jacó obedeceu, meus irmãos, e através da obediência de Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel, porque, meus irmãos, Jacó, ele obedeceu a voz de Deus, ele se desfez dos enfeites, das joias, dos brincos, jogou tudo fora no monte, e ali, meus irmãos, com certeza, meus irmãos, Deus mudou totalmente a vida de Jacó. Então, meus irmãos, eu digo para você: arrependa-se dessas vestes imundas, dessas vestes pecaminosas, que é pecado sim, meus irmãos. Deus tem mostrado para muitos dos seus servos, Deus tem mostrado em sonhos, para muitos não usar essas coisas. Quem é sensível ao Espírito Santo, ele ouve, ele entende. Mas quem não ouve o Espírito Santo, ele quer pôr qualquer coisa e tá bom, ele quer vestir roupas, inapropriadas, roupas, chamativas, vulgares. Então, meus irmãos, a mulher que usa calça jeans, ela está mostrando totalmente ali as curvas do seu corpo, está mostrando a sua genitália, no desenho, no formato. Então, meus irmãos, acorde quanto é tempo.
olha ali no seu guarda-roupa e começa a tirar essas coisas, começa a queimar essas roupas, né? Short, bermuda, calça jeans. Irmãs não podem usar calça, meus irmãos, isso é pecado. Já foi lido aqui, meus irmãos, no texto de Deuteronômio 22:5, que é mais algo que Deus fala, né? Que não pode mais, né? Não convém aos servos do Senhor, né, se misturar, porque nós não podemos se misturar com o mundo, nós não podemos ser igual ao mundo, nós temos que ser diferente, nós temos que ser a luz do mundo. Então, meus irmãos, seja vigilante, vigie nas tuas vestes. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo de número 16, versículo 15: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, meus irmãos, vigie para que ninguém veja as tuas vergonhas, não te veja nu, porque as tuas nudez vai ser mostrada diante do Senhor naquele grande dia. Se você não se cobriu, se você não se vestiu adequadamente, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, Deus vai mostrar tudo naquele grande dia. Quantos homens caíram, quantas mulheres caíram no adultério. Então, meus irmãos, a calça jeans, irmãos, para o servo de Deus não convém usar, nem para a mulher também. Essas roupas são roupas mundanas, são roupas sensuais. Satanás tem criado a moda do mundo, ele tem desfigurado a imagem que Deus criou para o homem e feito uma imagem corruptível, uma imagem que destrói o corpo do ser humano, fazendo com que o homem caia, que a mulher caia no adultério, na prostituição. Então, meus amados irmãos, use roupas comportadas, use roupas que não vai escandalizar o seu próximo, que não vai chamar atenção, que não vai fazer o outro te desejar. Se você tem essas vestes impuras, imorais, joga fora o quanto antes. Ore a Deus, fala: Deus, me mostra se é pecado isso ou aquilo, porque Deus vai te mostrar. Deus não quer nada, né, imundo na tua vida. O que Deus faz é bom, é puro, é fiel, é verdadeiro. Então, meus amados irmãos, coloca a tua vida nas mãos do Senhor. A Bíblia fala, irmãos, que devemos sair dos maus caminhos, sair dessas imoralidades, das perversidades, das depravações, porque essas coisas não vai fazer com que a pessoa herde o reino dos céus. Pare de usar saia transparente, irmã. Pare de usar saias rachadas, saia mostrando os fundos, além de ser curta, ainda é rachada. Isso é a moda de Satanás. Isso é os estilistas do diabo que Satanás tem colocado na terra, e ele está fazendo isso, irmãos, para destruir famílias. Então, meus amados irmãos, você que quer andar na sã doutrina, você que quer ser obediente a Deus, que quer morar no céu, vigie nas tuas vestes, porque diz lá, meus irmãos, na palavra do Senhor, também no livro de 1 Timóteo, quero estar lendo aqui, 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 9, que diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos. Ou seja, meus irmãos, a Bíblia está dizendo aqui para a mulher serva de Deus ser simples, ser humilde, até na maneira de vestir, porque, meus irmãos, a Bíblia nos ensina a postura, o caráter, o bom costume de um cristão, de uma cristã. Então, meus irmãos, é tempo de vigiar em toda a vossa maneira de viver. Sede santo, como o Senhor é santo. Amém? Que Deus os abençoe. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe.